How old are you, Rebecca? Say? I'm 5. 5? Yeah? Or No, 4? 5. Ah, okay, alright. So, what's the title of the book, Rebecca? Ice Cream Day. Eu li uma pesquisa recente que diz que a classe que mais fala inglês no Brasil, que é a classe A e B, só 11% dessa classe fala inglês, né? Em contrapartida, hoje pessoas no mercado de trabalho que dominam inglês para algumas áreas, para algumas profissões, chegam a ganhar 60% a mais só por terem o domínio de inglês. Então, na verdade, hoje esta é uma necessidade para o preparo de alunos, tendo em vista o ensino básico, o ensino superior e o próprio mercado de trabalho. As pessoas hoje têm essa necessidade de preparar o filho para romper as barreiras educacionais e profissionais geográficas do nosso país. O acesso a outros países hoje está muito facilitado. Isso, desde a novinha, a criança aprendendo já, tendo uma influência do inglês, isso tendo uma base, isso vai ficar muito mais fácil para ela futuramente na vida dela profissional. E eu acho muito importante isso, desde pequena já ter essa base. A criança, ela tem muito mais facilidade em aprender. Quanto mais cedo ela aprende um idioma, mais facilidade ela vai ter de compreender o que as pessoas falam, porque ela vai ouvir aquelas palavras e já vai estar acostumada. Episódio de hoje: bilinguismo. Até os 12 anos de idade, nosso cérebro desfruta da primeira juventude. Nesse período, as conexões são feitas de forma mais rápida. E essa é uma das explicações por que as crianças aprendem determinadas coisas de forma bem mais ágil do que um adulto. Um modelo educacional que tem se expandido no Brasil. E no episódio de educação de hoje, vamos falar sobre bilinguismo na sala de aula. Vamos conhecer de perto duas instituições, uma no Rio de Janeiro e uma aqui no estado de São Paulo, que trabalham com essa modalidade. Primeiro é importante a gente distinguir escola bilíngue de escola internacional. Uma escola internacional, ela dedica o seu currículo, a sua prática educacional ao currículo de um país em outro país, né? Uma escola bilíngue, ela trabalha o currículo normal, parte do período, da rotina dos alunos, e na outra parte existe a imersão numa outra língua, numa segunda língua. No ano de 2007, houve a inauguração dessa instituição. E 2 anos depois, houve o boom econômico aqui na localidade, com o surgimento do Compeg, que é o polo petroquímico, né, o complexo petroquímico aqui da região. Em função disso, muitas pessoas de diversos estados brasileiros e fora do Brasil também vieram para a localidade. Em função disso, muitas pessoas procuravam um ensino diferenciado. Até o ano passado, nós tínhamos o programa de período integral. O aluno já ficava durante todo o período do dia no colégio. E resolvemos mudar justamente por pedido, pela demanda, entender uma necessidade que existe na nossa região. A escola bilíngue que nós temos mais próxima aqui está a 8 quilômetros, né, do colégio. Não há outra escola bilíngue no raio de 40 quilômetros. É só a nossa escola. O principal objetivo não fica só nessa parte de a gente só quer que o aluno saia daqui fluente falando. Nós queremos que ele saia daqui com as 4 habilidades bem desenvolvidas. O ler, o escrever, o falar e o compreender. How many? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Is she a student or a teacher? Ah, Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Congratulations. Os professores foram selecionados de forma assim, muito meticulosa, muito peculiar.
todos têm formação em letras, que é muito importante. Então, eles não só têm o conhecimento da língua, eles têm o conhecimento da didática, da metodologia, do ensino, de estratégias. Mas nós não nos valemos só disso. Nós trabalhamos com formações continuadas mensais e encontros com a coordenação, clube de livro para leitura semanais ou quinzenais, dependendo do nível que a turma está, dependendo do grau de dificuldade que está e sempre se comunicando. Então, nossa formação continuada, ela é constante. Atenção aos detalhes, foco no aprendizado e na vivência do aluno com uma experiência totalmente nova. Enxergar o mundo que vive em uma linguagem diferente da que tem aprendido desde que saiu da barriga da mamãe. O desafio da nova língua assemelha-se ao nascer de novo, não no sentido literal da palavra, mas nas sensações de descobertas únicas, de experiências que têm cara de primeira vez. Com 5 anos eu procurei uma escola e ela iniciou o estudo inglês. De lá para cá, sem parar. Quando ela veio para essa escola, como havia o curso bilíngue, e ela entrou normalmente, ela se adaptou facilmente, a rotina da Natália sempre foi muito intensa, ela sempre foi de fazer cursos, tanto de música, na área musical, quanto na área de bilíngue, né? Então para ela foi super fácil o ensino integral, ficando o dia inteiro na escola, no caso, né? Se adaptou muito bem. Foi legal, só que às vezes eu achava que isso era meio exagerado. Mas depois eu comecei a achar, não, isso é legal para eu aprender mais. Então foi uma experiência ótima para mim. Em 2014 eu tive que mudar para outra cidade, então infelizmente tive que sair dessa escola. E ela entrou numa escola normal, né? Então vamos procurar um novo curso de inglês, da onde ela parou no particular. E eu procurei uma escola que ela já conhecia, renomada. Então ela teve que fazer um nivelamento, que ela ficou afastada 1 ano dessa escola. E a surpresa minha, tanto do professor e coordenador, foi que ela avançou muito. Ela não iria para o Kids 3, que seria o normal. Ela já seria uma turma de adulto, intermediário. Então fiquei muito satisfeita, muito surpresa. Até me falaram, olha, ela vai... Na verdade, ela teria que ser intermediário 2, que é mais adulto ainda, mas ela não tem maturidade. O curso vai falar sobre entrevista de emprego e tudo mais, então não dá para ela. Vai ter que ser intermediário 1, mas também é turma de adulto. E era muito legal, pois as pessoas, os adolescentes, os adultos falavam inglês comigo e eu sabia que eu podia falar inglês de volta com eles. E os amigos dela, da idade dela, que estudaram com ela em 2012, estão naquela turminha ainda de pré-adolescente e hoje ela está com nível super avançado. Jared Smith. Jared Smith is an artist. Here we ask him some questions about his life. Where do you live? I live in London with my wife, Sally. What kind of art do you do? I'm a cartoonist. Esse ano eu tive que voltar para Itaboraí. Aí a primeira coisa, não vou procurar nem outra escola, vou lá na rede adventista novamente e vou trazê-la. Foi o que aconteceu, aí saiu do particular e ela voltou para o integral. Entendeu? Super animada, né? Porque contatos, colegas, a própria coordenadora, entendeu? Então tem aquele clima. Elas são bem interativas, a gente tem que falar inglês com outras pessoas. What's that? There. Eu chego 7h30 na escola, um pouquinho antes, aí faço bilíngue de manhã, aí termino meio-dia e vou para o ensino regular. As atividades, as disciplinas que são estudadas em sala de aula, elas podem sim, a partir da nossa metodologia, ter matemática, geografia, história, mas não como currículo nacional. Portanto, tanto o professor tem que ser diferenciado como o material didático também. Nós buscamos fora do Brasil boa parte do material para que o aluno pudesse ter contato com o material que é utilizado fora. A gente tem os alunos pequenos, porém bem ativos no idioma, pegam bem facilmente, né? De acordo com a metodologia a gente consegue um bom resultado. A metodologia comunicativa, a gente trabalha com vários recursos de imagens, de som, de vídeos. A gente tem um material um suporte bem legal e as crianças apresentam um retorno bem satisfatório. Usamos a mesma metodologia
que é utilizada na União Europeia para ensinar novas línguas. Nosso material é baseado no Clio. Nós trazemos para os alunos o que eles aprendem no dia a dia. Então não fica só focado na sala. A gente tem várias atividades, oficinas. Dentro da sala tem materiais como lousa interativa, iPads, Lego. Tudo isso a gente usa para trazer mais conhecimento para os alunos. Todo o ambiente, todo o contexto de aula, desde a entrada, a hora da saída, atividades que fazem antes da aula de inglês, ela é voltada para o uso da língua. Então, por isso o aluno, ele, quando está imerso em nosso ambiente, ele consegue se comunicar e consegue desenvolver-se na língua de forma mais natural. Trabalho entre 3 e 5 anos, a idade. E em relação ao aprendizado deles, é um feedback muito rápido, uma produção muito rápida devido à rotina. Eles têm a rotina diária de saber como está o tempo, como perguntar ao colega se ele vai bem, se não vai, greet friends, né, como good morning, good afternoon. Então eles vão aprendendo isso dia a dia, né, porque eles estudam inglês de segunda a sexta, são 2 horas por dia. Então, para ir ao banheiro, pede inglês, para ir beber água, pede inglês. Então, a gente trabalha isso com eles, né? A rotina, o dia a dia mesmo. A atividade de hoje, que eu comecei a aula, faz parte do planejamento, que é o Move Our Body, que a gente propõe que as crianças se movimentem mesmo. Então, o objetivo do círculo era fazer com que eles realmente corressem, cantando a música para praticar a fala, e aí depois praticar, mostrar o domínio do vocabulário do tapete utilizado. Então eles cantavam, conforme eles paravam um em cada tapete, cada um tinha que dar a informação correspondente ao que estava no tapete. A gente está aprendendo os animais, né? Então eu vou trazer para eles algumas... A gente vai trabalhar com Lego, a gente vai montar um cenário e eles vão criar diálogos com esse cenário do Lego. Eles aprendem muito mais rápido com isso, porque eles estão imersos a um mundo totalmente voltado para a língua inglesa. O Arthur está na Escola Adventista de Itaboraí, sistema bilíngue, desde quando começou, no ano de 2013. Nós optamos em colocá-lo nesse sistema quando ele pediu para poder fazer curso de inglês. No nosso programa bilíngue, nós damos esse incentivo, fazemos os nossos conteúdos, os livros, os preparatórios todos voltados para o exame de Cambridge, né? Eles começam, como tem um exame que vai para os A1, os níveis A1 e A2, que corresponde ali ao o usuário básico, o usuário independente. Então, nessa configuração de A1 e A2, eles têm o que eles chamam de WILE, que é o Young Learners, que começa com Starters, que é o nível iniciante, depois vai para Movers, que daí é um segundo nível após esse, e o Flyers. Esses 3 compõem ali a faixa de 8 a 12 anos, em que o aluno que está imerso, porque não é qualquer aluno que pode fazer, né? Então, tal que muitas escolas têm essa questão de incentivo a fazer esses testes, mas na nossa escola, o nosso foco é que o aluno saia capacitado para fazer esses testes. Ele já está no curso há 3 anos e a gente pretende que ele continue porque vai ajudar tanto intelectualmente quanto profissionalmente. Ainda mais que esse sistema bilíngue daqui do Colégio de Itaboraí, ele oferece certificações. E ele já conseguiu ganhar uma certificação, e então isso vai facilitar muito, que ele ganhando todas as certificações, ele pode até mesmo conseguir uma bolsa para estudar nos Estados Unidos, e ele tem muita vontade para isso. Inclusive, no ano passado, nós tivemos um número bem grande de alunos que foram indicados para Cambridge, e eles tiveram notas muito boas, né? Então foi uma coisa muito boa para a gente, para ter esses alunos com um certificado tão reconhecido. Então, se você consegue 5 escudos, é que você já é o, digamos assim, o máximo, né? Mas aqui ele ficou dentro da classificação considerada ótima. No ano passado, nós tivemos 14 alunos fazendo entre o Starters, que é o nível iniciante, e Movers, que é o segundo nível, né? Todos como usuários básicos e independentes. E esse ano nós também temos um grande número de alunos
que possivelmente serão indicados para fazer. Ele seria muito fundamental se hoje eu e meu marido e ele precisássemos fazer uma viagem para o exterior. Ele seria muito fundamental porque nem eu nem meu marido praticamente não sabemos nada de inglês. E ele ia nos salvar falando, conversando, pedindo, comprando, em tudo. Um orgulho para os pais, uma naturalidade para eles, tão pequenos, mas tão diferenciados. Eles simplesmente aprendem um novo idioma como aprendem uma nova brincadeira. E por isso é tão fácil. Para eles não existe separação. É só uma questão de saber quando usar. Meus filhos, eles já estudam aqui no NASP em período integral desde o berçário, né? Que eu e minha esposa, a gente optou por eles ficarem em escola do que ficar com um babá em casa, com um funcionário, que a gente não pode estar acompanhando a rotina deles e aqui a gente sabe que está sendo acompanhado, que tem outras atividades e tudo. Aí nesse ano começou o ensino bilíngue e foi um plus para a gente, né? Então ali ajudou, que somou, na verdade, né? Então, e assim, a gente sempre achou extremamente importante o fato deles estarem vendo outras línguas. Os avós são professores de idiomas também. A gente sempre está procurando passar alguma coisa para eles e para futuro, profissional, etc. e tal. É sempre interessante ter uma outra língua. Olha, de imediato eu me interessei porque a língua, a bilíngue, o inglês, hoje em todo quanto é lugar a gente precisa, até para a vida profissional dela, né? Isso adiante, ela começando logo cedo, isso vai ser uma base muito importante para ela. Então, queria algo a mais, né? E esse algo a mais veio agora com bilíngue, que realmente está fazendo a diferença. Eu sou aluno do 4º ano C e aqui à tarde eu estudo no bilíngue. Olha, teacher, todo dia eu leio esse livro aqui e eu entendo as palavras, mesmo sendo em inglês. Nós trabalhamos com livros paradidáticos, porque visamos uma educação mais lúdica, uma pedagogia mais lúdica. Então, cada mês nós trabalhamos com um paradidático diferente, que se refere a um tema diferente. Como, por exemplo, desse mês estamos trabalhando as partes do corpo humano. E nos meses seguintes trabalhamos outros temas. I followed leg home from the park on Friday. Durante o ano inteiro nós temos alguns paradidáticos e cada um deles tem um projeto que aborda temas diversificados, né? Então trabalhamos animais marinhos, meios de comunicação, meios de transporte, estações do ano, tudo isso com paradidáticos. Então nós temos atividades lúdicas, atividades de escrita e nós conversamos com eles em inglês durante o dia inteiro para trabalhar mais Primeiro eles ouvem, depois eles aprendem a falar, depois eles escrevem, depois eles leem. Ela ensina a gente palavras inglesas que são muito boas para a nossa disciplina e ela é uma professora muito boa. Nós dividimos as crianças em duas turmas. Temos a turma dos alunos pequenos, que é desde o pré-1 até o primeiro ano. Então, pré-1, pré-2 e primeiro ano. E nós temos a segunda turma, que é de segundo ano ao quinto ano. Nós dividimos em crianças alfabetizadas e não alfabetizadas, porque dessa forma as atividades podem ser diferenciadas para eles e atingir o nível que eles precisam. Então, para a turminha que já é alfabetizada, a gente ensina também a escrever as palavras e a ler. E para as crianças que ainda não estão alfabetizadas, a gente utiliza outros métodos que eles possam compreender as palavras que estão sendo ditas na atividade. Ela tem 6 anos, né? Ela está no segundo C, ela acorda às 6 horas da manhã, vai, escova os dentes, aquela coisa, não come nada, deixa para comer aqui na escola mesmo, né? Toma um lanchinho dela aqui às 9h30, aí ela almoça também aqui, né? E fica praticamente o dia todo, eu só pego ela às 18 horas. A nossa rotina começa com as refeições, então eles têm um almoço onde a gente apresenta para eles todos os utensílios de cozinha em inglês, nós apresentamos todos os alimentos daquele dia, o nosso cardápio. Então, hoje, por exemplo, depois de algumas semanas de aula, quando eu falo rice, beans, tomato, eles já sabem o que é, eu não preciso ficar traduzindo, então eles já conhecem esses alimentos. A gente vem aqui para aula de inglês nessa sala aqui. Então,
Daí, quando acabar a aula de inglês, pode ter culinária, educação física e música. Eles têm 1 hora de inglês por dia e 1 hora de uma aula especial que é ministrada em inglês. Então, essas aulas especiais acontecem 1 vez por semana. Existe a aula de educação física, culinária, artesanato e musicalização. Essas 4 aulas são ministradas em inglês pelos professores. Então, por dia, eles têm 2 horas de aula em inglês, a aula de inglês e a aula especial. Nós começamos as aulas com os cumprimentos em inglês. Então, eles já sabem responder, eu falo com eles, eles respondem para mim em inglês. Depois nós vamos para a parte do calendário, trabalhamos toda a parte, o tempo, como vai o tempo hoje, que dia é hoje da semana. Depois disso, eu leio o livro paradidático com eles, e eles então interagem na história. Logo depois disso, eu dou atividades referentes ao que estamos trabalhando no livro. Então, atividades de pintura, atividades de colagem, às vezes música, às vezes vídeos, e são temas variados, atividades variadas. Eyes, nose, mouth. Dá pra sentir que eles sabem exatamente o que estão fazendo. Sem vergonha de falar, conquistam seu espaço. Com dedinhos pequenos, vão pintando um novo mundo, que pode ter as cores que eles quiserem. E a cada nova palavra aprendida, eles somam significados e valores, que os faz crescer mais e mais a cada dia. E um relato assim que me deixou muito emocionada foi de uma aluninha onde o pai foi passear, foi jantar fora e ela pediu para orar. E a surpresa foi com a família de que ela orou em inglês. Do you like studying English? Yes. Why? Why I desenvolve my English. Eu sou uma brasileira e eu falo inglês, então isso é maravilhoso. Eu achei tão bonitinha ela cantando a música inteira, certinha a pronúncia. Eu fui, peguei o celular e gravei. Cheguei no meu trabalho, divulguei pra todos. Todo mundo, gente, ela é muito bonitinha, ela fala direitinho, entendeu? E até hoje em casa ela fica cantando, acho muito interessante. Os dois, eles fazem fono, né, para ajudar a dar uma limpada na fala, né, na língua nativa do português, tudo. E na fono teve um caso engraçado que ela chegou para ele e falou assim, eles estão com uma dificuldade para falar amarelo, que um fala amarelo. Aí ele vira, yellow. Aí outro, Pedro, fala colher. Ele, spoon. Então eles já estão trocando, preferindo falar aquilo que eles têm mais facilidade hoje. Ela já chegou, assim, a gente estava jantando e ela, ai mãe, eu já sei falar algumas cores, né? Ela começou a falar isso, aquilo. Aí ela falou assim, ai, você não sabe, mãe, eu já estou sabendo, eu já sei. Habilidades sociais, flexibilidade mental, criatividade. Tudo é aprimorado em cérebro bilíngue. A criança adquire capacidade de ser multitarefa e com maior facilidade pode mudar padrões de pensamento, alterar a forma de compreensão, além, é claro, de iniciar uma atividade rapidamente ao finalizar a anterior. Quanto mais cedo ela tiver o contato com essa segunda língua, mais fácil irá se adaptar não só apenas a esse idioma, mas criará predisposições para aprender outros idiomas e compreender diferentes linguagens com mais clareza. Eu e meu esposo, nós sempre fizemos cursos, eu usava muito o inglês no meu trabalho, né? Eu passei numa entrevista com inglês, devido ao inglês. Hoje eu estou um pouquinho enferrujada, sabe? Estou fora, um pouquinho no mercado, mas é primordial. Tanto eu quanto meu esposo quer investir muito nisso com ela, entendeu? Não só no inglês, mas ter uma terceira língua, porque hoje em dia, daqui a um tempo próximo, o inglês não vai ser só necessário, vai ser básico, né? Vai ter que ser embutido nas escolas como primordial e a gente está pensando até numa terceira língua. Está pensando o que a gente vai colocar aí para ela, ou espanhol, ou chinês, algo bem diferencial. Algumas vezes eu pratico inglês com a minha mãe, com meu pai e com a minha prima. E a minha sobrinha morou na França, voltou agora, ficou 2 anos na França, então ela
super animada, a vontade dela é ir para lá, para os Estados Unidos. Ela gosta muito do inglês e ela tem vontade de sair fora do país, como eu tenho e meu esposo também. I love my teacher, Miss Thaís. Eu gosto muito do que eu faço. Acho que ser professor requer muito esforço e, ao mesmo tempo, é muito gratificante, porque você vê o seu aluno aprendendo, você vê o conhecimento chegando até ele. Então, isso para mim é muito gratificante e eu sou muito feliz com o que eu faço. Sou realizada. A satisfação minha como professora é basicamente completa, porque eu vejo resultados, né? A gente consegue fazer um trabalho muito legal, com o suporte que a gente tem, né? E com a abordagem que a gente faz, a gente consegue resultados muito satisfatórios. Dentro hoje do bilíngue, a gente não tem nenhuma mudança com relação à filosofia da escola. Então esse é o principal diferencial. A gente, no período integral bilíngue, assim como na escola bilíngue, assim como no currículo comum, no caso dos nossos alunos que estudam na parte da manhã, a gente não tem nenhuma diferenciação em termos da filosofia e da proposta educacional, da proposta pedagógica. O objetivo da educação adventista sempre é educar para a vida, tanto para a vida no céu como para a nossa vida em sociedade. Eu acredito que as crianças que sairão daqui com a segunda língua, que é o inglês, elas terão melhores oportunidades nas faculdades, nas empresas, nos cursos que elas pretendem fazer, mas também aquela criança que cresceu com a educação cristã e que ela tem vontade de ser uma missionária, ela vai sair daqui com a possibilidade de falar do amor de Deus em qualquer lugar que ela for, em qualquer situação, porque ela tem um outro idioma que alcança outras pessoas também. Não é só aprender, não é só questão de ultrapassar barreiras e países, é questão de estruturação mental, de respeito ao que é diferente, de respeito a culturas, entende? Então, nós vemos aqui, a minha visão como objetivo principal disso é trazer esse complemento para completar o que a educação adventista hoje tem.